Tem bastante pessoas que mandam, por exemplo, eu recebi uma mensagem esses dias, não sei se foi no meu Instagram, de uma pessoa que ela falou que ela parou de fazer bijuteria porque ela tem medo de fazer o furo no pingente, né, Evandro? Acho que você também, quando você começou, tipo, eu, né, mas falando de você agora, quando você começou, você tinha medo de fazer os furos, como é que é? A questão do furo é uma coisa bem... Eu acho assim, que quando você começa, se você é iniciante, você ainda não iniciou no fuse... Ah, só assim, deixa eu só falar pra quem não sabe o que é o furo. Por exemplo, você vai fazer um pingente de vidro, a gente faz um furinho... O quê? Não, nada. Não, porque às vezes tem alguém que não sabe o que é fusing, tá começando agora, tá? Não vai entender. Mas, por exemplo, pra você fazer um pingente, um colar, esse aqui eu fiz com o bico da garrafa, mas se você for fazer um pingente, por exemplo, quadrado, você tem que fazer um furinho na pastilha, no pingente, pra você conseguir pendurar ele no colar, né? E tem muita gente que tem medo de fazer esse furo porque usa furadeira, né, Evandro? Nesse furo em questão que a gente tá falando. A respeito do furo, seja você iniciante ou não, quem já é iniciado na área do fusing sabe muito bem disso que eu vou falar aqui. Uma coisa, quando você está iniciando, você tem seus receios. O primeiro, e óbvio, é mexer com o vidro, porque desde criança a gente sabe que vidro é um material cortante e você pode se machucar. Quando você se depara com o cortador de vidro a primeira vez, você tem ali um desafio, que é identificar a pressão correta para você fazer o corte do vidro. Isso é fato. À medida que você ganha experiência com o cortador, e aí vai vindo outras questões que você vai tendo um pouco de receio até você superar aquilo. Um deles, e no meu caso, na minha experiência, na minha situação, citando a minha vida profissional como exemplo, o que eu tinha mais receio de mexer não era o forno de fusão, não era o cortador, era a furadeira. Por quê? Porque ele é um material, uma peça que vai girando, muitas vezes você não tem o controle da furadeira, a não ser que você tenha uma furadeira de bancada, uma furadeira industrial, que aí você consegue ter a furadeira fixa e você só se preocupa em segurar a peça. Caso você não tenha uma furadeira industrial, você tem que segurar ela na mão e tentar furar, a não ser que seja uma micro retífica, que aí é outros 40. Vamos focar aqui na furadeira. Então, além do peso da própria furadeira, você tem ainda o fato dela estar girando e você ter que manter ela num ponto fixo da peça, para que o furo aconteça. Caso você não mantenha ela fixa, obviamente ou a broca vai escorregar ou você não vai conseguir fazer o furo de forma correta. No caso da pessoa que está com receio de mexer com a furadeira, o que você tem que fazer é praticar. Você só consegue superar isso se você praticar. Provavelmente o seu problema deve ser o mesmo problema de muitas outras pessoas que estão começando a mexer com a furadeira, que é o caso da pressão ideal. Por quê? Se você coloca pouca pressão na hora de fazer o furo da peça, tem outros fatores também relevantes, que no caso seria a broca e a rotação da própria furadeira. Mas, citando aqui a pressão como exemplo, se você não coloca a pressão ideal na furadeira, a broca ela vai demorar muito para fazer o furo. Então ela tende a ficar escapando do lugar. Então, uma vez que você identificou a pressão ideal, dependendo da broca, você tem que começar a furar a peça pelo lado. Você entorta um pouco a furadeira, supondo que você está utilizando uma furadeira de mão, cerca de 45 graus. Assim que a broca fixar, você põe a furadeira de pé e aí faz o furo.